Antes de tudo, a gente tem que ter consciência que não é porque o André morreu, não é porque o André não tá mais aqui. A gente tem que ter consciência que quem é desse meio, do metal, quem conheceu o André Matos, tem que só ter uma consciência. O André foi o maior que existiu até hoje. E ele merece uma salva de palmas. O André merece uma salva de palmas por tudo isso daí. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. Que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. E a gente tem que ter total respeito por isso, porque ele, como nós éramos pequenos perto dele, ele respeitava muito as bandas menores, né? O André sempre foi um cara que ele nunca virou as costas para ninguém, que muitas pessoas achavam que o André era tipo assim, arrogante ou coisa e tal. Não, o André ele era um cara fechado, porque eu tive muito convívio com ele, tipo assim, na época do estúdio lá, foram mais de 3 meses direto, e ainda mais porque o André perguntou de onde eu era, e o André ficou pasmo, porque eu tenho um amigo aqui dele, gente, que era da minha cidade, que eles eram crianças e eles brincavam no apartamento. E esse amigo meu, ele conversava comigo isso na época, isso antes de eu gravar CD com a Eyes of Shiva, sabe? Ele falou, eu tenho um amigo, assim, o André Matos, você conhece? Eu falei, pelo amor de Deus, quando eu fiquei sabendo, falei, cara, eu sou fã do Angra, eu amo o André Matos, né? O André foi o primeiro cara que eu me identifiquei, né? E daí, quando eu contei pro André que eu era amigo desse cara que eles eram amigos na infância, eu acho que isso fez com que eu ficasse mais junto com o André lá. A gente sempre batia muito papo, sempre tava junto. Então, esse lance de que o André era arrogante, ou que o André não sei o quê, mentira, muita mentira isso daí, tá? Porque o André era um cara, quando você conseguia chegar nele, super acessível, super simples, dava entrevista para qualquer pessoa, entendeu? Ele, quando era uma participação especial legal, ele fazia assim como o Andrés Kisser, cara. Mesma coisa também, um cara super simples, cara. Né? Você vê quantas participações tem do André, né? Se você for... Qualquer um aí, ó, que tiver aqui no chat, põe aí no Wikipedia aí, põe aí, André Matos, vai aparecer a discografia dele, as participações, vai ver a lista de participações que ele fez. Isso reforça muito o que o Ricardo tá falando. Se ele gostasse da banda, se ele gostasse, se identificasse com o trabalho daquela banda, não importa o tamanho da banda. Se a banda era... A banda não era uma questão de dinheiro pequena. Também, né? Não era nunca uma questão de dinheiro, era uma questão de querer. Então, conosco ele gravou de graça, né? Ele gravou de graça conosco. Não existiu isso. Pelo amor de Deus, a gente nem cogitou em falar em nada de grana com ele. E ele, a hora que ele ouviu a Kami-sama, ele falou, cara, eu quero participar dessa e eu quero participar do clipe, porque ele sabia que ia rolar clipe, porque a JVC mandou toda a grana pra gente, né, fez o adianto, né, pra gente gravar a música e o clipe, porque como eu disse antes, a propósito, era só essa música pra Copa lá.